Estranhado mexer com esse negócio. Bom, já estamos gravando. Deus abençoe a todos, a todas, né? Hoje, a nossa aula será de disciplina de hermenêutica. Muitos aí já ouviram falar nesse nome. E é uma disciplina importantíssima para aquele que deseja pregar a palavra. Hermenêutica significa a arte de interpretar. Ou seja, você vai ler o texto bíblico e vai interpretar o texto bíblico da maneira correta, usando as ferramentas da hermenêutica. Nós vamos ficar um bom tempo falando aí dessas ferramentas, nós vamos entrar em muitos detalhes dessas ferramentas, e que Deus possa nos iluminar, tanto eu como vocês, para que a gente possa aprender realmente o que significa hermenêutica, a arte de pregar. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai amado, por essa rica oportunidade de estarmos mais uma vez aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Pai amado, que o Senhor venha estar nos protegendo, proteja cada aluno, proteja seus familiares, que o inimigo não tenha poder de retaliação diante dessas pessoas que estão estudando no seminário, e também os seus familiares. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê força para continuar, para perseverar, porque é o interesse do Senhor que nós possamos ficar cada vez mais aptos a interpretar a Tua palavra, que é a Tua revelação. Pai amado, Pai querido, assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos... Amém. Amém. Vamos lá, né? Vamos aqui ver se eu consigo apresentar o slide aqui. Deixa eu ver. Apareceu para vocês aí? Tá sim. Tá? Tá tudo certinho. Nós estamos me vendo bem, ouvindo bem, né? Então vamos lá. Esses próximos 2 meses, nós vamos estudar essa palavra aqui, ó, essa disciplina aqui, hermenêutica, que significa, como eu já disse anteriormente, a arte de pregar, ou melhor, a arte de interpretar. A arte de pregar é a próxima disciplina que nós vamos estudar, que é chamada de homilética. Essa agora é hermenêutica, que é a arte de interpretar qualquer livro, qualquer literatura, e principalmente a Bíblia Sagrada. Quando você fala em hermenêutica, no nosso meio evangélico, nós estamos falando de interpretar a Bíblia Sagrada. E são várias ferramentas que nós temos à disposição para que nós possamos interpretar a Bíblia e transmitir ao nosso público que realmente o texto bíblico está nos dizendo. Nós vamos passar por várias etapas aqui, vocês vão entender melhor o que significa a arte de interpretar, a hermenêutica. Então, essa palavra tem origem, ela tem origem lá na mitologia, ou melhor, o conceito, né, de hermenêutica tem a origem lá na mitologia grega. Por quê? Hermes foi um deus grego. E veja bem, né, nós usamos uma ferramenta para interpretar a Bíblia Sagrada, mas o que deu origem a esse nome foi um deus da mitologia grega, Hermes. Então,
Os irmãos podem ler lá em Atos, capítulo 15, que o apóstolo Paulo, mas Barnabé, eles curaram um coxo lá na cidade, em uma das cidades da Galácia. Eles foram chamados, né? Barnabé foi chamado de Júpiter, ou melhor, Barnabé foi chamado de Zeus, né? E, e o Paulo foi chamado de Mercúrio. Ou melhor, Júpiter e Mercúrio, que são deuses do panteão romano. E esses deuses do panteão romano, Júpiter e Mercúrio, eles também têm a origem nos deuses da mitologia grega. Ou seja, Zeus, que é o deus dos deuses, que algumas traduções bíblicas, né, falam que o povo chamou Barnabé de Zeus, e também o apóstolo Paulo foi chamado de Hermes. Então, quer dizer, Júpiter e Mercúrio no panteão grego, Zeus e Hermes no panteão, ou melhor, Júpiter e Mercúrio no panteão romano, e Zeus e Hermes no panteão grego. Lembrando que o panteão romano, os deuses romanos, eles são baseados no panteão dos gregos, né, que vieram anteriormente. Lê lá no capítulo 14 de Atos, vocês vão ver o povo lá ficaram assim, maravilhados com a cura daquele doente lá, e chamaram Barnabé e Paulo desses nomes aqui. E interessante que chamou Barnabé de Hermes. Ou melhor, chamou Paulo de Hermes. Por quê? Porque Barnabé ficou uma posição mais estratégica. E quem falava, quem transmitia a mensagem era Paulo. Por isso que foi chamado de Hermes. E o deus do panteão grego, chamado Hermes, ele era aquele que era encarregado de levar a mensagem dos deuses para os homens. Então, por isso que ele foi chamado o apóstolo Paulo foi chamado de Hermes, lá na região da Galácia. Vou voltar a frisar, outras traduções falam de Júpiter e de Mercúrio, que são os mesmos deuses. Então vamos lá, só que Mercúrio e Júpiter no panteão romano, Zeus e Hermes no panteão grego. São dois panteões, né? E existem outros deuses também nesses panteões. Por exemplo, Netuno é do panteão romano. Poseidon é do panteão grego. Ambos são deuses do mar, né? Deuses das águas. E assim por diante. São vários deuses. Tem Afrodite e Vênus, e assim por diante. São deuses do panteão grego e romano. Bom, só essa introdução aqui para a gente entender por que Hermes, por que hermenêutica. Por causa dessa questão de esse Deus ser incumbido de levar para os homens a palavra dos deuses, né? E nós, os antigos, né, eles apropriaram muito dessa questão da hermenêutica para interpretarem a Bíblia Sagrada. Então, a origem desse nome é o panteão grego, né? E também tem seus correspondentes, tem o seu correspondente lá no panteão romano. Panteão é um conjunto de deuses, é um lugar de habitação dos deuses, é um conjunto de deuses. Bom, mas nós servimos a um Deus que é único, o Deus que está acima de todos esses deuses, né? Que é o Deus Todo-Poderoso. Então, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, não tem panteão. Ele tem o trono, o verdadeiro trono, porque ele é o verdadeiro Deus. Voltando aqui a falar da hermenêutica.
vamos aqui pular para aqui a introdução. Nesse estudo, nós iremos abordar os seguintes assuntos. Primeiramente, a hermenêutica é uma ferramenta útil. E realmente ela é muito útil, porque simplifica a vida do exegeta, né? Aquele que vai ler a Bíblia e interpretar-se. A hermenêutica simplifica muito a vida dos exegetas, né? Também nós vamos falar sobre a necessidade da hermenêutica, por que a gente usa essas ferramentas, né, hermenêuticas. E hoje nós ainda iremos falar do conceito de exegese e exegese. Então a gente tem que ficar muito atento aqui, porque tem esses dois conceitos aqui nessa primeira conversa nossa aqui, nós vamos falar sobre esses dois conceitos, né? Então vamos para a introdução. Hermenêutica, uma ferramenta útil. Essa disciplina, ela tem com o nome técnico hermenêutica. Né? Consiste na ferramenta útil para interpretar o texto. Então, irmãos e irmãs, nós vamos aproximar o texto bíblico com com esse entendimento. Nós vamos usar essa ferramenta para entender o que o texto está falando. Quando você, pregador ou pregadora, vai pregar a palavra de Deus, primeiramente, é necessário que você leia o texto. Você tem que ler o texto, você tem que, para você fazer uma boa leitura, você tem que respeitar as regras gramaticais. Então, isso é importante. Porque quando você já está mais um pouco da homilética, que é a arte de pregar, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Quando você lê o texto bíblico e atropela a leitura, não observa as vírgulas, não observa a pontuação, aquela pessoa que está ali para receber a palavra já dá um baque negativo nessa pessoa. Porque ela pensa assim, ele não preparou a pregação. Porque o texto que ele vai pregar, ele está lendo tudo errado, então ele não preparou a pregação. Então, a primeira coisa, além de interpretar, saber interpretar, nós temos que ler bem. Ler bem o texto, abrir a palavra, ler, observando as regras gramaticais e para repassar confiança que o pregador precisa para que as outras pessoas vejam que vai sair alguma coisa boa dali. Porque quando você lê errado, você fala, gagueja demais, você está transmitindo que você não preparou. Às vezes você até preparou, mas você ficou nervoso ali e tal, aí já atrapalha muito a sua pregação. Mas vamos voltar aqui para a hermenêutica. Não é somente usada para interpretar textos, né, bíblicos. A hermenêutica, irmãos, ela é usada para interpretar qualquer livro, qualquer literatura, se usa hermenêutica. Aqui, algumas pessoas aqui, pode ser que no colégio, nos primeiros anos lá do ensino básico, estudou em língua portuguesa a interpretação de texto. A interpretação de texto nada mais, nada menos do que é a hermenêutica. Quando você está lendo aquele texto ali, você está fazendo uma hermenêutica daquele texto. Você está interpretando aquele texto. Aí é muito importante a gente entender isso. Quando você lê, você vai ler da forma correta e vai interpretar aquele texto, tirando o que ele quer dizer, tirando o que ele está nos dizendo através das palavras que estão no texto. Isso é muito importante, tem que ter muita atenção. Então, qualquer texto, nós temos que saber usar esse recurso. Vou falar muitas vezes aqui durante o curso, a gente internalizar bem essa questão, saber utilizar a interpretação do texto. Infelizmente, o que acontece hoje são que muitos pastores, eles leem texto, ele vai interpretar o texto, mas eles não usam as ferramentas adequadas.
Aí acontece o quê? Acontece um erro. Um erro de interpretação, você está comprometendo toda a mensagem bíblica. E a mensagem bíblica, ela tem o poder de salvar todo aquele que crê. Como diz lá o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, aquele que tem o poder de estar expondo a palavra do Senhor é uma questão muito importante, porque ali você pode salvar a vida de uma pessoa, tirar ela da eternidade e no local de desprezo, né, que é o lago de fogo e enxofre. Você, através da sua ação ali, da sua pregação, você pode salvar uma vida da eternidade que maldita, né? Então é muito importante, irmãos. Se os irmãos soubessem o quão é importante você pregar verdadeiramente a palavra de Deus, interpretar ela corretamente, você está transmitindo às pessoas o que Deus quis que você transmitisse. Agora, se você faz uma hermenêutica totalmente errada, totalmente sem, sem contexto, né? Essa palavra também é importante, muito importante, contexto. Mais para frente aqui nós vamos estudar sobre as regras de ouro da hermenêutica, né? Que é o contexto, é uma delas. Quando você lê um versículo isolado, você tira ele do seu contexto e você faz uma pregação baseada num versículo isolado e fora de contexto, você cria um pretexto. E com certeza você vai errar na transmissão da verdadeira vontade de Deus. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque a interpretação ela vem lá desde o Éden. A interpretação correta da palavra de Deus vem desde o Éden. Veja que Satanás, lá na figura da serpente, ela distorceu, ela interpretou a palavra de Deus da maneira errada. E nisso aí, ela enganou Eva, nessa distorção. Veja bem que hoje, quando você prega uma palavra distorcida, você está replicando o que o inimigo fez lá no Jardim do Éden, lá nos primórdios, né? Você está replicando o que ele fez. Quando você prega uma coisa que o texto não diz, você está replicando o que Satanás fez. Veja bem que Satanás enganou Eva, né? E Eva também, ela cometeu erros também, porque naquele momento ali do jardim, ela já conhecia a vontade de Deus, ela já conhecia a palavra de Deus. E mesmo assim se deixou levar pela uma interpretação errada da própria serpente. E originou todos os problemas que nós temos hoje. Então nós temos que ficar muito atentos, irmãos, é uma coisa seríssima quando você está pregando a palavra de Deus. Você tem que pregar o que realmente a palavra está falando. Você não pode, de maneira nenhuma, distorcer. Porque quando você distorce, tira o versículo do seu contexto, você está fazendo o mesmo que o inimigo fez lá nos primórdios, né? É uma coisa muito séria. Eu, para falar a verdade com os irmãos, quando eu vou pregar, eu tenho que preparar pelo menos 10 vezes mais do que o tempo que eu prego. Por exemplo, se eu prego em 50 minutos, uma pregação de 50 minutos, eu tenho que estudar 5 vezes mais do que os 50 minutos. Para mim poder falar com tranquilidade o que aquele texto está dizendo, sem nenhum tipo de distorção. Porque se você distorce, você não está cumprindo o mandamento, né, de Deus, o que Deus quer transmitir. E isso é o que mais tem hoje. O que mais tem hoje é. Bom, oi, oi, Pedro. Pode falar, estou te ouvindo. Eu estou ouvindo você muito bem. Alguém pode ajudar a Eliette aí?
Ô, pastor, ela não está aparecendo para a gente, não. Não? Bom, pelo menos para mim, não. Vocês estão me ouvindo, né? Com facilidade, né? O que eu tô falando, né? Tá igual. Sim, aham. Vendo a apresentação também. Então, tá. Também tô ouvindo aqui normal, pastor. A Eliette que está com problemas. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho. Alguém, por favor, aí, que tem o telefone dela, manda um zap para ela aí, para ela entrar naquele segundo link que eu mandei, para ela sair e entrar novamente, para ver. Deixa eu ver aqui. Alguém está querendo participar? Ah, sim, agora sim. Agora, Eliette. Está me ouvindo aí, Eliette? Ela já está na sala de novo. Então, eu estava lá falando sobre usar esse recurso corretamente. Eu vou bater muito nessa tecla, né? A gente usar corretamente essa ferramenta chamada hermenêutica. Eu estava falando com uma coisa muito séria, e realmente é séria mesmo. Quando você está interpretando a palavra, você é a voz de Deus naquele momento. Você está transmitindo o que Deus quis que você transmitisse. Você está fazendo o papel do Hermes, né, lá na mitologia grega. Então você está transmitindo na íntegra o que Deus quis. Então é muito sério, né? Nós pregadores, nós temos que temer e tremer quando você está no altar. Que você ali é uma autoridade muito... Você tem um poder nas suas mãos muito grande, porque você está transmitindo, não é uma palavra qualquer ser, é do ser soberano que é o nosso Deus. Então é muito sério. Se as pessoas entendessem quão sério é uma pregação, elas com certeza iriam estudar mais o texto, iriam preparar mais para pregar o que realmente é necessário. Então, existem variadas formas dentro da hermenêutica a ser exploradas, né? Para extrair do texto o que ele realmente expressa. Aqui, a nossa principal situação é extrair do texto o que realmente ele expressa. Então, você tem que saber você tem que ser uma pessoa preparada, estudiosa, para entender o contexto geral da Bíblia. Veja que coisa interessante. Você tem que, primeiramente, ler a Bíblia e entender um contexto geral da Bíblia para você fazer uma hermenêutica sadia, né? Outra coisa também, expressa o fator elementar, a verdade. Então, o hermeneuta ele tem que transmitir para o seu público a verdade. Não pode falar uma mentira, porque quando você fala uma coisa que não é verdade, você está falando uma mentira. Então, é simples assim. Então, você tem que extrair do texto, tem que interpretar a verdade. Tanto os textos bíblicos, ou até mesmo os textos mais antigos. Veja bem que tem os textos bíblicos, e até textos mais antigos ainda do que os textos bíblicos, né? Outra coisa também, no caso da interpretação bíblica, se for necessário o uso da ferramenta hermenêutica, pois o texto foi escrito há milhares de anos. Veja que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Nós estamos lidando aqui com um livro que foi escrito há milhares de anos atrás. Muitos milhares de anos atrás. E por isso nós temos que nos apegar cada vez mais às ferramentas corretas, que nós vamos falar um pouco mais à frente, para você interpretar a verdadeira mensagem de Deus. Olha aqui. Os livros, o último livro da Bíblia foi escrito já há mais de 2000 anos. Tem livros da Bíblia ali que foi escrito há 3.500 anos atrás. Os primeiros livros da Bíblia
faixa de 3.500 anos atrás. Foram escritos. E foram escritos em uma língua que já não existe mais. Por exemplo, o hebraico bíblico, ele já se perdeu. O que nós temos hoje é o hebraico moderno. E o grego que foi escrito no Novo Testamento, o hebraico que foi escrito no Antigo, e o grego, o Novo, não existe mais também. O grego koiné não existe mais. O que existe é o grego moderno. Então, isso se torna difícil, a nossa interpretação. Mas usando as ferramentas, a gente consegue interpretar da maneira correta, né? Vamos aqui passar para o outro slide. Aqui nesse slide aqui, nós vamos entender que não existe possibilidade de a gente entrar em contato com nenhum deles mais, que eles já morreram há milhares de anos atrás. A gente não pode perguntar para o apóstolo Paulo o que ele falou lá no 1 Coríntios 15, 29, que é aquela questão de batizar pelos mortos. O que ele quis dizer ali? Esse texto é um texto que não tem uma outra relação. Veja bem, é um dos casos que só está ali, daquele versículo. O que Paulo dizia, aquelas pessoas que viviam na época de Paulo entendiam muito bem. Mas nós, 2.000 anos depois, não entendemos. Nós não sabemos o que ele quis dizer ali. Somente essa passagem do 1 Coríntios 15, 29, que fala sobre o batismo pelos mortos, né? Depois confere lá para mim, lá é 15, 29 mesmo. Mas é o versículo que fala sobre batismo pelos mortos, que é batizar as pessoas pelos mortos. Né? Aí, o apóstolo Paulo não está mais aqui para a gente perguntar para ele o que ele quis dizer isso, ele já morreu. Então, há um abismo temporal muito grande. E não tem como a gente entrar em contato. Né? Outro abismo que tem é a questão cultural. O apóstolo Paulo, os escritores da Bíblia, que são aproximadamente 40 escritores, eles escreviam naquela situação ali, num contexto cultural da sua época. E é totalmente diferente do nosso contexto hoje. Então, é um erro muito grande o exegeta se aproximar do texto bíblico com as lentes da atualidade. Isso é um erro crasso. É um erro muito... E é muito comum. Principalmente o Apocalipse. As pessoas leem o Apocalipse como se fosse escrito para nós. E descartam ao povo daquela época no qual as cartas foram destinadas, né? As cartas das igrejas dos Apocalipse, né? O Apocalipse foi destinado. Mesma coisa acontece com os textos bíblicos, os outros textos bíblicos, né? Tinha um destinatário primário. Eram as pessoas que viviam na época dos escritores. Tem o caráter profético também, que nós vamos estudar, e tem também essa dificuldade cultural, que é uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, ler a Bíblia com a lente da atualidade. E uma coisa que mais acontece é essa interpretação. Os pregadores leem a Bíblia, lê o texto que vai pregar, e ele já começa a ler o texto, termina de ler o texto, e já começa a aplicar o texto para nós, na atualidade. Isso é um erro que definitivamente não pode acontecer com nós, nem os nossos alunos, comigo, nem os nossos alunos, né? Porque, primeiramente, nós temos que ler o texto e explicar o texto na visão do que o texto significava para aquelas pessoas que viviam naquela época. E, no segundo plano, nós poderemos aplicar o que é autoritativo, né, para a nossa época.
Veja que é 2 passos. O primeiro passo é você entender, você explicar o que o texto, o que o texto queria dizer naquela época e depois aplicar para nossas vidas. Hoje em dia, os pregadores, o que eles fazem? A maioria, não é todos, não. A maioria faz o seguinte, lê o texto e já começa a aplicar como se fosse só para nós. Descarta o que foi escrito para as pessoas da época. Quando você passa por quando você passa por esses caminhos, você vai ver que, primeiramente, o texto foi destinado àquelas pessoas, tem um porquê, e esse porquê você pode retirar, que pode aplicar na nossa vida nos dias atuais. Então, você tem que, primeiramente, ler o texto, para você pregar aqui, adiantando um pouquinho da hermenêutica, né, da homilética. Para você pregar, você tem que ler o texto bem, igual eu falei, sem gaguejar, observando as regras gramaticais do texto. Depois que você lê o texto, você tem que explicar o que aquele texto está dizendo naquela época. E depois que você explicar, você já inteirou o seu público de que o autor queria transmitir para o seu destinatário primário, que era aquele povo daquela época. Aí você pode aplicar nas nossas vidas. Então, esses três passos: ler, explicar e aplicar. Esses 3 verbos você tem que ter em mente quando você for fazer uma hermenêutica e quando você for pregar. Você tem que ter em mente esses 3 verbos. Ler texto bem, depois você vai explicar o texto no contexto da época e depois você vai aplicar. Se você deixar de fazer uma desses passos, a sua pregação não existiu. Isso é o princípio básico da pregação. Ler, explicar e aplicar. Você tem que fazer isso. Então, quando vocês forem observar os pastores da igreja pregar, vocês observem isso. A maioria, né, dos pastores, graças a Deus, eles fazem isso. Eles leem o texto, eles explicam o texto e depois eles aplicam o texto. Nós que somos estudantes de teologia, nós temos eu pelo menos sou assim, eu tenho essa mania. Quando o pastor começa a pregar, eu observo essas 3 coisas. Se ele está passando por esses passos. Né? Ler, explicar e aplicar isso. Usando essas ferramentas, você vai ver que vai ficar bem mais fácil. Na homilética, nós vamos falar dos tipos de sermões, que é o sermão expositivo e o sermão textual. São 3 tipos básicos, né? Tem outros tipos, mas, primeiramente, né, tem a passagem da Tatiana aqui. Nós temos esses 3 tipos de texto, né, de pregação, né? Pregação expositivo, o textual e a pregação temática. Aqui eu acho que poucas pessoas que estão aqui já me viram pregar. A não ser a Thalita, a irmã Dora, que são aqui da igreja aqui, o próprio Rian, mas as outras pessoas aí provavelmente ainda não me viram pregar. Eu prego expositivamente. Expositivamente, dificilmente vocês vão me ver pregar textual ou temático. Vocês vão me ver pregar expositivo. Eu vou ler o texto e pregar o texto que está lá na Bíblia, porque é a maneira que eu acho mais correta, não falando que as outras estão erradas, mas é a maneira que eu acho, na minha opinião, mais correta. Né? Então, voltando aqui para a hermenêutica. Há o abismo cultural, né?
as línguas usadas, né, já não existe mais, né? Tem inúmeros problemas a ser resolvidos para o pleno entendimento das Escrituras. Tem muitos problemas. Se você... Nós temos as versões em português, que elas são boas, elas são muito boas, essas versões em português, sabe? Tem a versão da Almeida, revista e atualizada. Deixa eu atualizar aqui. Nós temos a revista Almeida e atualizada, nós temos a NVI, até a própria linguagem de hoje, são traduções fiéis, né? Tem Almeida corrigida, são traduções fiéis, mas elas têm alguns problemas, porque ela é a tradução do original, e esse original, ele já o original mesmo não existe mais. Nós temos são cópias do original, cópias na língua original. Então tem alguns problemas, mas que mesmo assim a gente consegue transmitir fielmente o que essas traduções nos repassam, né? E Deus também preservou a sua palavra ao longo dos tempos, né? Quando nós estudamos na matéria de bibliologia, essa bibliologia, essa matéria fala que as dificuldades que a Bíblia passou, né, para chegar às nossas mãos. Inclusive, nós temos que valorizar muito esse momento que nós estamos vivendo, porque nós temos a Bíblia em abundância. Até qualquer lugar você chega e compra a Bíblia. E muitas vezes, os povos passados, né, os antigos, não tinham essa mesma condição. A Bíblia era um artigo de luxo. E até hoje tem lugares que a Bíblia é só o pastor do local que tem uma Bíblia. O resto vai lá só para poder escutar. Nos países lá da África, nos países mais pobres, são assim até hoje. E nós temos uma gama de possibilidades. Nós temos a Bíblia impressa, nós temos a Bíblia no celular, computador e tudo. E muita gente ainda desconhece o teor, o conteúdo da Bíblia Sagrada. Deixa de lado esse conteúdo. Mesmo com essa infinidade de possibilidades que nós temos de ler a palavra, a gente ainda consegue deixar de lado, né? Negligenciar o estudo da palavra, deixando como uma segunda, uma coisa com menor importância. E não é para ser assim. A Bíblia tinha que ser exaustivamente lida. No começo do curso aqui, eu lancei um desafio, não sei se os irmãos lembram, de ler a Bíblia toda, no prazo de um ano. Não vou nem perguntar se os irmãos leram a Bíblia toda. Mas o pastor, a pastora, o estudante de teologia, ele tem que ler, tem que ter lido a Bíblia toda. Há bancas aí espalhadas aí pelo Brasil afora aí, que se você vai prestar lá um concurso, seja qual for, seja concurso da Uniban, né, ou seja a Ordem dos Batistas, né, a primeira coisa que eles te perguntam lá, se você estudando teologia, você já leu a Bíblia, se você falar que não leu, eles já mandam você embora. Você já descarta você de cara. Você nem faz a prova escrita e nem faz a prova oral lá na banca. Então é uma coisa muito, muito séria. Então, voltando aqui mais especificamente, vamos passar aqui para o outro slide, né? Vamos ver aqui quantas horas. Tá. O material bíblico, como falei anteriormente, essa Bíblia que nós temos hoje, ela é clara, né, nos seus pontos fundamentais. Esse material é claro nos pontos fundamentais.
Os pontos fundamentais, eu já falei para os irmãos algumas vezes, o que seriam os pontos fundamentais da nossa fé. Ou seja, aquilo que nós temos que crer como cristão, como pessoas que trabalham que trabalham no Evangelho. Os pontos fundamentais são aqueles que revelam a salvação. E a Bíblia, todas as Bíblias, essas versões que nós temos em português, elas são claras nesses aspectos. Elas mostram os pontos fundamentais que nós temos que ter para a salvação. Teve uma pessoa, uma vez, eu estava até na célula, estava até dando líder de célula, muito tempo atrás. Aí uma pessoa chegou e falou assim: eu estou lendo uma Bíblia que a Bíblia é muito boa. Ela é mais fácil da gente entender, a Bíblia é muito boa. Eu falei assim: qual Bíblia que é? Qual versão que é? Ela falou assim: ela chama Tradição do Novo Mundo. Eu falei assim: minha amiga, essa Bíblia que você está lendo aí, ela é da Testemunha de Jeová. Isso aí não é Bíblia, não. Mas tem as mesmas coisas. Eu falei: não tem, não. É muita interpretação diferente, é muita coisa diferente, é muito desvios que ocorrem. E essa Bíblia não é a Bíblia do cristão, é do Testemunho de Jeová. Tradução do Novo Mundo, que chama a Bíblia deles. Então, veja, a pessoa não tinha nenhum conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Estava lendo, né? Veja como o inimigo ele age, né? O inimigo estava abrindo o entendimento da pessoa. Quando a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo abre o nosso entendimento. Então, por isso, nós temos que ler a Bíblia, primeiramente. Quando você vai ler a Bíblia para interpretar corretamente, você tem que pedir a iluminação do Espírito Santo, porque ele que vai nos guiar, ele que vai nos iluminar para um entendimento perfeito. Então, aqui eu devia ter falado no início, mas eu vou reforçar. Primeiramente, para interpretar um texto bíblico, você tem que, a primeira coisa, você vai aproximar do texto, você tem que orar. A iluminação do Espírito Santo. E depois você vai usar as ferramentas que estão à disposição. E, por enquanto, nós falamos pouco. Nós vamos falar exaustivamente sobre essas ferramentas um pouco mais à frente. Aqui eu só estou dando uma introdução aqui para os irmãos entender a importância dessa questão da interpretação, da hermenêutica. E aqui, Deus interagiu no tempo e no espaço. Veja bem, que interessante, né? Deus interagiu no tempo e no espaço. Deus veio, né? A pessoa de Jesus, né? E o próprio Deus veio, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no Deus triuno, na pessoa de Jesus, ele veio no mundo e teve a forma humana. A questão da Trindade, né? Que nós estudamos lá em Doutrina de Deus, né? Teontologia, que é a doutrina de Deus, nós estudamos sobre essa questão da Trindade. Estudamos também em Cristologia as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, coisa que nós já falamos bastante, né? E por isso que esses são os pontos fundamentais. Nós temos que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, ponto fundamental, porque se você aproximar do texto bíblico não entendendo que ele é a palavra de Deus, aí você já a sua interpretação já foi por água abaixo, né? E que Jesus veio ao mundo, também um ponto fundamental, que ele foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né? São as duas naturezas, a divina e a humana, em uma pessoa, para salvar todo aquele que crê. Então, são pontos fundamentais. Então, para a gente aproximar do texto bíblico, a gente tem que já ter em mente isso, esses pontos fundamentais. A morte e a ressurreição também
que ele foi assunto aos céus, depois que ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, subiu aos céus, e está à direita do Pai, neste momento, reinando. Jesus já está reinando. O Pai passou para ele o poder do reino, né? Veja que ele pegou o livro da mão do Pai, Apocalipse, lá, capítulo 4, 5, fala que ele pegou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Então, foi-lhe dado o poder, tanto no céu como na terra. Então, Jesus, ele é o rei, tanto no céu, ele está reinando nesse momento no céu, como também aqui na terra. Ele é o rei, né? É um ponto fundamental da nossa fé também, e que ele vai voltar para buscar a igreja. Então, outro ponto fundamental. E que vai haver o juízo. Quando ele voltar, vai haver o juízo no final. E alguns vão ser vão para o desprezo eterno, e outros vão para a glória eterna. Alguns vão para o lago do fogo e enxofre, e outros vão para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Então, esses são os pontos fundamentais. Então, essa aproximação que o exegeta tem da Bíblia, isso aí nós temos que ter internamente, porque são pontos fundamentais, inegociáveis. Né? Inegociáveis. Vamos lá. Esses fatos ficam bem claros, né? Então, quer dizer, a Bíblia é muito clara nesse aspecto aí, os pontos fundamentais da nossa fé. A hermenêutica conduz o leitor das Sagradas Escrituras a ter um entendimento geral. Como eu disse anteriormente, você tem que ter um entendimento geral do plano da salvação. É por isso que você tem que ler a Bíblia, para você entender o plano geral da salvação. Aí fica mais fácil de você interpretar. Você não vai tirar um versículo fora do seu contexto e dali se formatar uma teologia. Como eu disse lá do capítulo do 1 Coríntios 15, 29, batismo pelos mortos, né, que eu falei, que o apóstolo Paulo não explicou o que seria isso, batismo pelos mortos. Os mormons, né, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, ele pega esse versículo e faz uma teologia. Lá se batiza pelos mortos. Veja que perigoso. Irmãos, quando você tira o texto, um versículo bíblico do seu contexto e forma uma teologia, você está, com certeza, está fomentando uma heresia. Muitas heresias que nós temos hoje começaram dessa interpretação errada. Tira um texto do seu contexto, interpreta e forma uma teologia ali. É isso que acontece muitas e muitas vezes, essas questões das heresias que são ocorridas. Tem como ponto base, né, ponto básico, a interpretação errada da própria Bíblia. Quando se interpreta a Bíblia errada, você está formando uma heresia. Veja que como é importante a gente ter um estudo consistente dessa questão da interpretação. Porque se você interpretar errado e você passar isso para frente, você poderá estar passando uma heresia para o seu povo, né? Veja como é complicada essa situação. E a interpretação, ela não pode ser feita de qualquer maneira, de forma aleatória, né? É isso que não pode. Tem que ser realizado de maneira correta, para não incorrer nas, eu acabei de falar aqui agora, heresias. Eu não concordo muito que muitos falam que a Bíblia é mãe das heresias. Né? Tem pessoas que falam isso. Eu não creio dessa forma. Eu creio que a interpretação errada da Bíblia que faz com que surjam as heresias. Né? São muitas heresias que
que surgiu dessa interpretação errada. Mais uma vez, ressaltando a necessidade que nós temos de fazer uma interpretação correta. Bom, aqui só foi a introdução, né? Vamos falar agora do capítulo 1. Só lembrando os irmãos aí que eu estou revisando a apostila, e assim que eu terminar essa revisão, eu vou enviar para vocês tirarem xarope. Agora vamos falar aqui do capítulo 1, que é a necessidade da hermenêutica. Talvez eu possa até repetir o que eu já falei aqui, porque muitas coisas eu já adiantei, mas vamos aqui. A hermenêutica tem grande importância na teologia. Isso aí eu falei aqui com os irmãos. Através dessa ferramenta que entendemos os ensinamentos das Escrituras, que eu também já falei. Né? Você, uma hermenêutica sadia, você vai entender os ensinamentos das Escrituras baseados, né, nos pontos fundamentais da nossa fé. Agora aqui, tenta imaginar, veja bem, uma pessoa aproximada do texto com pressupostos. Né? A pessoa tem um entendimento dela, isso acontece muito, viu, irmãos? Eu entendo dessa forma. Aí você já lê o texto, já predisposto a entender o texto, a tirar do texto que você já internamente, internamente você já achava que era correto, né? Próprios inclinados a interpretar de acordo com seus pensamentos e convicções. Eu tenho uma convicção, eu vou ler o texto bíblico e eu vou querer colocar aquela minha convicção no texto bíblico, vou forçar o texto bíblico naquela minha convicção. Isso aí é errado. Você tem que ver a convicção, primeiramente, do autor inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a verdadeira convicção, né? O autor inspirado pelo Espírito Santo. A convicção é do autor que foi inspirado pelo Espírito Santo, não sua. Né? Aquela questão também que tinha antigamente, a pessoa falava assim, quero ver o que Deus quer falar comigo. Aí abriu um texto na Bíblia lá. Aí Deus está falando isso comigo aqui. Ó. Não, isso aí não é correto. Você não pode pensar um texto, igual uma caixinha de surpresa. Né? Você não pode pensar um texto. Você tem que ir no contexto geral. Né? Isso é até faz parte de artes divinatórias, que é bibliomância. Né? Bibliomância é o seguinte, é quando você abre a Bíblia, ou não só a Bíblia, qualquer texto bíblico, na sorte, né? Lança sorte, eu vou abrir ali, o que Deus quer falar comigo? Isso tem até uma parte das artes divinatórias, que é uma matéria que tem lá no último ano nosso, artes divinatórias, que tem essa questão da bibliomância, né? Essa questão da sorte, lançar sorte, né? Quiromância, consultar águas e assim por diante. Tem até bibliomância. Então, não é assim. A gente tem que buscar o conhecimento do contexto geral para a gente ter uma hermenêutica saudável. Os irmãos estão percebendo aí quão é importante essa disciplina? Que ela é base lá, ela é base mesmo do conhecimento que nós temos que ter. É importante demais, porque se você tem entendimento correto, você vai expor a palavra do Senhor com muito mais confiança, com muito mais fundamentos, né? Essa maneira que as pessoas têm de aproximar do texto bíblico e interpretar o texto bíblico com as suas próprias convicções, isso pode ocorrer vários erros. Oi, irmãos, isso acontece demais. Porque, infelizmente, as igrejas, né, a igreja brasileira, ela ainda não tem assim para abrir uma igreja, você tem que ter um CNPJ, você vai lá e abre uma igreja.
O pessoal não quer saber se você tem um preparo teológico, se você é um pastor formado. Não tem essa preocupação. O que acontece é isso, a pessoa vai lá, abre a igreja, sem preparo nenhum, e começa a pregar um monte de coisa. Ela mesma, há um excesso de subjetividade na interpretação, ou seja, Deus falou comigo. Será que Deus falou mesmo? Isso não é subjetivo demais, não? Quando Deus fala conosco, é através da palavra dele aqui, ó, através da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus para nossas vidas. É através da Bíblia que nós entendemos, conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. São os escritos bíblicos que nos transmitem a vontade de Deus para nossas vidas. Essa coisa de Deus falou comigo é muito subjetivo. Isso é muito perigoso, porque às vezes a pessoa está com um pressuposto e já acha que Deus falou com ela e que às vezes, em alguns momentos, até contraria o que Deus já havia falado nas Sagradas Escrituras. Então, é muito importante isso a gente entender. Muitos pregadores não usam nenhum tipo de método hermenêutico, apenas leem e saem pregando por aí. É verdade, isso é verdade. Muitos pregadores lêem a Bíblia ali e saem pregando, que vem na telha, né? Dá na cabeça, vem pregando ali e tal, e sem nenhum conhecimento, sem nenhum preparo, cheio de subjetividades, cheio de pressupostos, e ocorrem erros que realmente podem atrapalhar a vida espiritual da comunidade de fé. Então, é por isso que é muito importante esse estudo que nós estamos fazendo aqui. Né? É um estudo que, às vezes, não é um estudo tão convencional, igual, por exemplo, um seminário que tem vários professores. Não, mas só que a gente está aqui conversando, né, abordando esse tipo de assunto, já é de grande importância, já é de grande valia, porque aqui vocês estão tomando conhecimento de coisas que realmente ocorrem. Né? Muitos erros teológicos surgiram com interpretação errada. Volto a falar, que eu já disse anteriormente, de uma passagem bíblica. Quantos ensinamentos equivocados surgiram dessa ação? Pessoas ensinam coisas que a Bíblia não ensina. Pessoas colocam em outras pessoas um julgo que a Bíblia não põe. Então, nós temos que ser exímios conhecedor da palavra de Deus, para que a gente não cometa esse tipo de coisa. E hoje a gente vê, infelizmente, a falta de uma preparação para as pessoas pregarem a palavra. O despreparo das pessoas para pregarem a palavra são imensos, são grandes demais. Porque as pessoas não observam. Subjetividade aflorada demais. As pessoas interpretam da maneira que quer. Não vê essa questão de ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. A pessoa lê um versículo lá e já está pregando. Muitas vezes não prega nada com nada. Outras vezes também, matéria da homilética. A pessoa lê um texto e nunca mais volta naquele texto. Sai falando um monte de coisa. Amados irmãos, você tem que pregar o texto que você leu. Você não pode pregar um texto, ler um texto e sair falando outras coisas. Ou então você lê um texto e sai ali pensando textos isolados e começar a pregar textos isolados.
Ou então falando palavras de chavões, né? Isoladamente. Né? Então, como diz aqui, né? Não pode ser, essa interpretação, ela não pode ser aleatória. Ela tem que estar dentro de um contexto. Muitas pessoas acham que pregar é só falar palavras de efeito. Não, pregar não. Pregar é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, nós temos que ressaltar a importância da necessidade da hermenêutica nesse contexto aqui, nesse contexto bíblico. Né? Então, vamos continuar aqui. Aqui é uma citação, né, que nós temos que o professor Ribeiro, esse professor que deu aula para mim no primeiro curso de teologia que eu fiz, lá na Saber e Fé, que foi meu professor lá, eu tirei esse texto, essa citação dele aqui, para a gente ter uma ideia melhor. Segundo o conteúdo hermenêutico contido no estudo da obra da Saber e Fé, pode-se afirmar que, veja bem, o estudo apropriado da Bíblia desde os séculos antes de Cristo tem sido o principal meio de composição das doutrinas fundamentais de Deus. Voltamos àquela questão que eu falei, né? Os pontos da própria Bíblia já nos diz quais são esses pontos fundamentais da nossa fé. O estudo da Bíblia tem essa importância na teologia hermenêutica. Hermenêutica, irmãos, eu não sei se eu falei aqui no início, ela é uma ciência que estuda a arte que ajuda a interpretar a Bíblia. Isso aqui eu já falei, mas eu não lembro se eu citei que era uma ciência. Então, ela é uma ciência. Ela não é assim uma coisa inventada e que não tem nenhum fundamento. Não. Ela é uma ciência. Né? Interpretar a Bíblia corretamente. E, além disso, nós podemos ter uma conclusão lógica, que a hermenêutica é um dos principais instrumentos. Então, ela é um dos principais instrumentos que o pregador tem que ter, que o exegeta tem que ter. Porque ela vai nos fundamentar a verdadeira palavra de Deus. Né? Sem a hermenêutica apropriada, quer dizer, sem essas ferramentas, toda a composição da nossa teologia será mal estruturada. Então, sem a hermenêutica correta, a nossa teologia vai ser mal estruturada. Ela vai ser ou inválida, ou até mesmo inverídica. Dá para perceber aí quanto é importante essa correta interpretação? Uma hermenêutica feita de qualquer forma, né, a interpretação feita de qualquer forma, pode comprometer, né, os aspectos fundamentais dessa revelação. Se você lê o texto, né, interpreta o texto de uma forma precária, você está colocando em risco os pontos fundamentais da sua fé, né, as doutrinas fundamentais, né, de modo simples e direto. Veja bem, o professor Ribeiro fala isso, de modo simples e direto. Por causa da natureza mutante da linguagem humana, na qual a escritura foi redigida, o estudo da hermenêutica se faz necessário para a compreensão mais precisa das doutrinas bíblicas. Por tudo isso aqui, irmãos, é a necessidade da hermenêutica, a importância da hermenêutica. Nesse primeiro capítulo, nessa introdução que eu passei aqui para vocês internalizar que a necessidade da hermenêutica. E nós não podemos ficar só aqui, nesse nosso estudo. Nós temos, que eu já falei algumas vezes, nós temos que ser pesquisadores. Uma vez estudante de teologia, você se forma bacharel em teologia,
E o bacharel, a principal função do bacharel em teologia é ser um pesquisador. É ser aquela pessoa que pesquisa, que vai atrás e cada vez mais tem o interesse de estar aprendendo e pesquisando sobre um determinado assunto. Essa é a função do bacharel, né? E, como podemos observar, essa hermenêutica é um pré-requisito para o labor teológico. Quer dizer, o trabalho teológico ele depende muito da interpretação, né, constante da nossa própria teologia. Então, é o tempo todo, você vai pesquisar. Então, quando você, aqui, tem pessoas aqui no nosso meio que já pregam, né? Mas agora vocês vão pregar de uma maneira que vocês possam usar essas ferramentas para um melhor desenvolvimento, uma maior facilidade de transmissão desse conhecimento. Veja bem, hermenêutica, Hermes era o deus grego que transmitia os ensinamentos dos outros deuses para o homem, também para outros deuses também. Ele era que interpretava e transmitia, né? Nós também temos que ser dessa forma. Nós temos que interpretar e transmitir o conhecimento das Sagradas Escrituras para outras pessoas. Aí é o ponto fundamental que nós temos que entender. E para a gente ter esse entendimento, nós temos que ser verdadeiros exegetas, né? Ou hermeneutas. Ser incansável na interpretação. Você vê aquele texto ali, irmãos, você não pode ficar somente numa leitura superficial. Você tem que ler o texto e pesquisar sobre aquele texto, tirar, né, o conceito de exegese, tirar para fora o que o texto está falando, transmitir ao seu público. Vamos falar aqui mais à frente o conceito de exegese e exegese. Então, esse é um exegese, você tem que tirar para fora. Então, você tem que cavar mesmo. O professor Milton falava assim que o hermeneuta, o exegeta, tem que ser igual que o cachorro quando você dá um osso para ele. Quando você dá um osso grande para o cachorro, ele suga aquele osso até não poder mais. Assim nós temos que ser. Comparação a grosso modo, né? Comparação, mas é assim mesmo. Você tem que tentar retirar o máximo possível daquele texto, sem colocar nenhum pressuposto seu, nenhuma subjetividade, né, naquele texto. Você tem que retirar do texto, não colocar no texto que você pensa. Isso é um erro muito comum, né? Muitos pastores erram dessa forma. Ele coloca no texto que ele pensa e sai pregando por aí. Então vamos aqui, a citação aqui do professor Ribeiro diz assim: como podemos observar, a hermenêutica é um pré-requisito para o labor teológico, né, para o trabalho teológico. Se não me falha a memória, foi Lutero ou foi o Calvino, né, que falou assim que, acho que foi Lutero, ele falou trabalharem e orarem, né, em latim, e labutare, quer dizer, orar e trabalhar. É assim que nós temos que ser. Nós temos que orar e trabalhar. Orar, quando você aproxima do texto, você tem que orar. E depois trabalhar, esmiuçar aquele texto. Esmiuçar aquele texto para transmitir de forma convincente à nossa comunidade de fé, né, ao nosso público. Desse modo, ele nos permite reavaliar constantemente a nossa própria teologia. Quando você vai estudando, você vai reavaliando
a teologia. Tem coisas que eu preguei no passado, infelizmente, né, a gente comete erros, que hoje eu sei que eu não fui correto. Na medida do possível, eu tento corrigir. A minha teologia, há uns anos atrás, ela era precária. Hoje, ela está melhor. Mas, mesmo assim, a gente não se pode contentar. Você tem que ter um entendimento geral. Mais uma vez, eu coloco esse ponto como fundamental. Né? Nós temos que ter um contexto geral da revelação de Deus, que é o seu plano da salvação. Então, aqui, ó, se conhecemos os princípios, né? Leis, métodos, né? Interpretação, texto, estaremos aptos a abordar o texto bíblico de forma crítica. Não é você criticar o texto, não. Né? Não é que você vai criticar o texto bíblico, não. A forma crítica aqui é essa questão de você esmiuçar o texto que o texto realmente está dizendo. E, por consequente, descobrir verdades que até então estavam fora do nosso horizonte. Então, tem coisa, você lê um texto ali, que você não, tem uma verdade ali que você não entendeu, você não conseguiu captar. Mas, quando você lê, pesquisa, estuda, vai para comentários, vai assistir pregações, vai buscar ali e tal, você vê, opa, passou batido isso aqui. Passou batido. Então, aí você vai reavaliando cada vez mais a sua teologia. E fora do nosso oriente de compreensão, o que havíamos aprendido de maneira equivocada. Muitas coisas a gente aprendeu de maneira equivocada. Eu faço uma comparação dessa questão aqui das ferramentas com as ferramentas da hermenêutica, com quando você vai tirar uma carteira de motorista. Às vezes a pessoa já sabe dirigir, mas ela dirige sem usar as técnicas. Né? A hermenêutica são técnicas. Às vezes a pessoa sabe pregar, ela prega, mas ela não sabe usar as técnicas da pregação. Mesma coisa, o motorista, às vezes sabe até sabe conduzir o carro, mas não sabe as técnicas. E para ele tirar a carteira lá no Detran, o que acontece? Ele tem que pôr em prática as técnicas. A hermenêutica, ela funciona da mesma forma. Para você fazer uma pregação, boa pregação, você vai ter que usar as técnicas. Você vai pregar sem usar as técnicas? Prega. Né? Mas seria melhor, mais proveitoso, quando você usa as técnicas. É isso que eu quero passar para vocês aqui. Vocês aprender a usar as técnicas. Não fiquem ansiosos, porque essas técnicas estão no decorrer do curso. Não vou falar muito ainda. Mas estou apresentando para vocês dessa forma. Usar as técnicas da pregação. Da maneira correta. Você, quando está dirigindo lá, você não tem que parar na placa de pare. Você não tem que arrancar de primeira. E quando eu tirei a carteira lá, você ia parar, você põe o braço para fora. Estava certo, põe o braço para fora. Não sei se acontece isso mais. Se acontece isso ainda. Mas você tem inúmeras regras que você tem que cumprir. Aí quando você cumpre essas regras, aí você tira a habilitação. A hermenêutica também funciona parecido. É claro que a gente não vai deixar de pregar por causa não ter um teste assim, para você poder tirar a carteira de hermenêutica. Não é isso que eu estou falando. Mas é usar as ferramentas corretas. E isso está fazendo muita falta. Faz muita falta as pessoas usarem essas maneiras corretas. E acontece até com pessoas que já são formadas, são pastores, e quando formam, né, já é pastor, eles deixam tudo isso de lado e vão pregar da mesma forma que eles achavam. Começa a pregar da mesma forma que pregava antes deles aprenderem. Eu acho melhor, acho mais fácil, menos trabalhoso. Então,
É assim que ocorre. Então, é mais fácil você lapidar, né, uma pessoa que nunca teve contato, igual o caso do motorista. Né? É muito mais fácil você pegar uma pessoa que nunca dirigiu, ensinar ela a dirigir, do que você pegar uma pessoa que já tem muito tempo que dirige, cheio de vícios, e ensinar para elas a maneira correta. Essa foi só uma comparação que eu acho muito pertinente. Né? Assim, é necessário, mais uma vez, necessidade. É necessário para corrigir distorções. Tem muitas distorções que as pessoas pregam. Né? Imagina que anos atrás, né, alguns anos atrás, que as pessoas, muitos pastores, eles tinham o Espírito Santo, é claro, né? Mas muitos pastores não sabiam nem ler. Né? Aí pregavam. Não estou desmerecendo, não, mas quantos erros de interpretação não houve durante esse período? Né? Não pode dizer que todos os casos interpretados com má fé. O intérprete, às vezes, ele interpretou de uma forma errada. Ele não agiu com má fé. Em muitos casos, ocorre sim, a pessoa age com má fé, interpreta com essa má fé, né? E, mesmo assim, pode acontecer também o erro da falta de conhecimento. Às vezes a pessoa não tem conhecimento, ela comete um erro. A imperícia, né? O manuseio das ferramentas também pode acontecer. Porém, o dano significativo, depois que uma pessoa que você pregou para ela aprendeu uma coisa de uma forma equivocada, isso é difícil tirar depois. É por isso que às vezes as pessoas são crentes há muitos anos e não se importam, não vou estudar a Bíblia, não, porque eu vou esfriar na fé. Vou esfriar na fé, não quero estudar a Bíblia. Mas não, isso é um erro, né, de interpretação. A letra mata e o espírito vivifica, então eu não quero estudar. Né? É um erro de interpretação. Aí a pessoa aprendeu dessa forma, e para tirar isso da pessoa é difícil. É muito difícil. Então nós temos que ser bem preparados para não agir dessa forma. E o livro Fundamento da Comunicação Religiosa, né, esse autor aqui da Intersaberes, né, que foi onde que eu fiz a minha graduação em teologia. Essa aqui é uma editora, Intersaberes, né, que é da Faculdade de Graduação. O livro Fundamento da Comunicação Religiosa, o autor faz a seguinte afirmação, veja que é a citação dele. Não basta ter uma Bíblia, é necessário lê-la. Veja bem, né? Mais uma vez, reforça os irmãos aí. Né? Vamos ler a Bíblia. Não basta tê-la, é necessário entendê-la. Se você tem uma Bíblia, beleza. Você tem que entender. Não poderíamos continuar dizendo que não basta entender a Bíblia. É preciso obedecer a ela. Deixa eu tirar aqui. Poderíamos continuar dizendo que não basta entender a Bíblia. Precisa obedecê-la. Então, se você, por exemplo, não basta você ter a Bíblia. Não basta você ler a Bíblia. Veja bem, né? É necessário entendê-la. E depois que você entendeu, é necessário obedecer. Isso é muito atual, né? Nós temos que você não basta você ter, não basta você apenas ler, mas você tem que entender. Uma vez entender o que você entendeu, você obedece. Esse conceito aqui de exegese, eu já falei sobre ele aqui. Agora eu vou dar um nome técnico, né? Exegese. Chegou para o casal aqui.
Falta 4 minutos, vamos terminar na hora. Conceito de exegese é quando o exegeta ou o hermeneuta ele aproxima do texto bíblico. Quando há uma aproximação do texto bíblico, é necessário que seja feita de uma forma legítima. De maneira alguma pode-se levar para o texto pressupostos. Mais uma vez, pressupostos são entendimentos que nós temos a respeito de um determinado assunto. Ou então preconceitos de um determinado assunto. Você não pode levar essas duas situações aqui, pressupostos nem os preconceitos que permeiam o leitor. Então você tem que ir livre, o coração puro, para ler o texto bíblico, apenas para interpretar o que ele está dizendo. E quando acontece isso, você aproxima da Bíblia com pressupostos e preconceito, você está cometendo a exegese. Exegese é quando você introduz no texto um pensamento seu. Isso acontece demais. Ao invés de tirarmos a verdade contida no texto, tirar a verdade, tirar para fora, exegese. Então, qual a diferença de exegese por exegese? Exegese é quando você joga um pensamento seu no texto. Exegese é quando você tira o que o texto está nos dizendo. Essa é a verdadeira maneira, a maneira correta, né? A exegese. Então, vamos aqui. Agora falamos sobre a exegese. Agora, vamos fechar com a chave de ouro aqui, falando da exegese. A palavra exegese vem do vocabulário grego que expressa comentário ou dissertação. E significa, literalmente, tirar para fora, retirar do texto, cavar o que o texto está dizendo. Igual aqui na linguagem, esse aqui é o professor Ferreira que fez a citação, que é uma linguagem pura, né? Mais popular, exegese é tirar para fora. Também fala sobre, mais uma vez, ressaltando a importância para a hermenêutica, para a reavaliação teológica. Não raras vezes as pessoas interpretam os textos bíblicos de uma maneira equivocada, isso é o que mais acontece, porque realmente é um texto antigo, não temos mais o autor, nós temos o Espírito Santo para nos iluminar, mas o autor que escreveu já não temos mais. Há um abismo cultural, um abismo linguístico, que as línguas, o grego, o hebraico, o aramaico e o grego, já não existe mais como eram, né? Existem as formas modernas deles. E abismo cultural, abismo linguístico, e são vários abismos, né, que tem aqui que nos dificultam a entender o texto bíblico da maneira que ele se expressa e da maneira que Deus quer se expressar para nós, né, para conosco. Porém, as ferramentas hermenêuticas vão nos dar uma compreensão melhor desses textos bíblicos, né? Porém, mesmo que você, em algum momento, você compreendeu de uma forma equivocada um texto bíblico, há sempre a condição de voltar atrás e reavaliar a sua interpretação de forma correta. Então, aqui, só para encerrando aqui a nossa aula de hoje, a hermenêutica, portanto, ela é um mecanismo através do qual nós interpretamos as escrituras e assim compreendê-las, né? Em última análise, a hermenêutica
é o instrumento básico o qual nos apropriamos das asserções do cristianismo. Aqui é a citação do professor Ribeiro. Então, para encerrando aqui, hoje nós aprendemos sobre a hermenêutica, uma ferramenta útil. Nós falamos também da necessidade da hermenêutica, que é uma coisa necessária, não é uma coisa supérflua que nós podemos passar por cima, não dar crédito. Não, é necessário. É uma ferramenta útil e é também necessária. Nós falamos de dois conceitos aqui no final, da exegese, quando você introduz um pressuposto ou um preconceito seu, né, subjetivo, no texto, ou então, e depois nós falamos sobre a exegese, que, grosso modo, é tirar para fora o que o texto está dizendo. Lembrando que a exegese é a maneira correta de se interpretar. E a exegese é uma maneira incorreta de interpretar. Então, assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Alguma pergunta? Alguma dúvida? É claro que daqui para frente nós vamos expor mais as ferramentas, né? Falar das ferramentas que são usadas, né? Vamos estudar separadamente, cada uma separadamente, para a gente poder internalizar mais o que quer dizer a ação, né, dessas ferramentas que nos conduz na correta interpretação das Sagradas Escrituras. Alguma pergunta? Ô, pastor, só lembrar aquele caso que saiu até no Fantástico uma vez, de um pastor que estava lendo a Bíblia e ele leu uma certa passagem que falava sobre a questão do adultério. E ele entendeu, na leitura dele, que o pastor líder deveria adulterar com as mulheres da congregação. Aí ele tinha várias mulheres. Eu já vi essa reportagem, eu vi essa reportagem, sim. É uma questão de interpretação errada, né? Se é de má fé ou não, já é outra história, mas tem uma interpretação errada. E isso é muito... Se ele tivesse uma boa hermenêutica, ele não erraria. Mais alguma pergunta? Boa contribuição aí, viu, Thalita? Pastora Angélica, abriu o microfone aí, quer falar alguma coisa? Não, só estou pensando aqui o que a gente faz de errado. Misericórdia. Mas há tempo de corrigir. Agora eu quero aprender de verdade. Há tempo de corrigir. Então, se não tem nenhuma pergunta, vamos orar então, né? Aí, eu enviei a prova para vocês, depois vou enviar a prova do Novo Testamento. Você pode fazer com tranquilidade. Tem estresse de ficar... Senão, o importante mesmo é a fixação do conteúdo, né? A prova é só um detalhe. Então, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai amado, por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais da sua palavra. Pai amado, Pai querido, que o Senhor nos ensine cada vez mais a interpretar as Sagradas Escrituras da maneira correta. Pai amado, nos livre cada vez mais de cometer erros de interpretação. Nós sabemos que os erros de interpretação podem atrapalhar muito a vida espiritual das pessoas. Desfaz, Pai amado, cada vez mais arauto
do Rei, para transmitir verdadeiramente o conteúdo das Sagradas Escrituras, sem distorção, sem heresias. Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite, nós possamos ter uma semana abençoada e cada vez mais o seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio. Assim eu oro, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, a bênção apostólica. Glória a Deus. O amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui, no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Todo aquele, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. 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 Graças a Deus. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Obrigada, pastor. Obrigado.